dia, meu nome é Elizabeth Bausch Zimmermann, eu sou psicóloga e analista de data junguiana do IPAC, Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Sou formada pelo Instituto Jung de Zurique, Suíça, e trabalho com análise, psicoterapia, e tenho uma especialização em Sunplay, em dança meditativa e desenho livre. Tenho trabalhado bastante com as técnicas expressivas. Sou docente e colaboradora do Instituto de Arte da Unicamp e trabalho em algumas comissões do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas. Hoje nós vamos entrevistar o analista junguiano Paulo José Baeta Pereira. Paulo também é psicólogo, formado em Zurique, na Universidade de Zurique, é analista junguiano na especialidade Adultos e Crianças do Instituto C.G. Jung de Zurique. Trabalha como professor na Universidade Federal de Minas Gerais, como professor da licenciatura em dança. Paulo viveu muito tempo em Auroville, uma cidade internacional que vive os ensinamentos do pensador contemporâneo Sri Aurobindo, e viveu também muitos anos em Zurique, onde fez a sua formação. Atualmente está vivendo em Belo Horizonte e fez o doutorado em artes. Eu fui sua orientadora, ele terminou em 2010, e também em 2010 ele fez o concurso e entrou na Universidade Federal de Minas Gerais, onde atua como docente até hoje. Nós vamos entrevistá-lo hoje, ele vai contar muito mais coisas sobre a vida dele. Eu vou passar a palavra agora para a nossa colega Denídia Morelli. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de domingo, fazendo essa entrevista querida com o nosso Paulo Baeta. Eu sou psicóloga formada pela UFMG e fiz meu doutorado pela PUC de Campinas, mestrado e doutorado em Psicologia, Ciência e Profissão, e fiz a minha formação no IPAC, sou da primeira turma do IPAC, sou docente da Unifenas há mais de 30 anos, já perdi um pouco a conta, tenho hoje uma especialização lá, que eu convido os colegas, a maioria do IPAC, do IJUSP, da JB, né? Paulo e a Beth são um dos colaboradores da nossa especialização. Eu fui presidente do IPAC na última gestão, hoje estou na direção de ensino, junto com os colegas mais experientes, tentando levar esse instituto que foi tão bem iniciado pelos nossos professores e mestres, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui, um belo domingo para começar. Meu nome é Regina, de Moura Campos Campagnoni. Eu gosto de falar que eu sou a caçulinha aqui, né, do time, e é um orgulho para mim ter tantas inspirações maravilhosas para seguir. Eu me formei como psicóloga na PUC Campinas, depois já emendei uma especialização na Unicamp, já em psicologia analítica, e entrei na turma de 2006 para formação no IPAC, e depois fiquei um tempo fora, morando em Portugal, trabalhei lá, continuo trabalhando lá, tenho uma parceria com alguns psicólogos lá, e é uma honra entrevistar o Paulo, que para mim é assim, é a inspiração do movimento, da dança e dos processos nos seus tempos certos. Eu gostaria de acrescentar, antes de fazer uma primeira pergunta ao Paulo, é que eu não mencionei o trabalho dele como dançarino, quer dizer, ele é dançarino desde sempre,
trabalhou no grupo de dança contemporânea da Universidade Federal da Bahia, com o mesmo professor com quem eu também estudei e trabalhei 10 anos, lá em Salvador, na Federal da Bahia. Então, esse trabalho de corpo, tanto da dança quanto do yoga, ele vai explicar melhor, faz parte tremendamente importante na vida do Paulo. Então, Paulo, eu vou te fazer a primeira pergunta da entrevista. Você chegou, nós estamos falando do Instituto Jung, então a primeira pergunta se refere à sua chegada em Jung, né? Como, até talvez a psicologia, mas principalmente a psicologia junguiana, como é que isso aconteceu na sua vida? Bom, e começando a conversar com a Beth, tá? Tem que começar com ela, né? Meu Jung começou com a Beth. Eu estava, então, meus 20 anos, quer dizer, são 50 anos de trabalho em Beth, nossa Senhora. E porque quando eu fui, fiz o curso de dança aqui em Belo Horizonte, eu comecei com teatro e dança, né, com meus 17, 18 anos, por aí assim. Entrei para psicologia, né, Denise? Também na UFMG. Não sei se foi na época, que a gente era pertinho ainda assim. O meu foi em 69. Tá? Mas aí eu já comecei com teatro antes, e já antes, né, no colégio estadual, no último dia lá, último ano, né, lá eu comecei com teatro, foi por causa disso também. E daí que eu comecei, então, também no terceiro semestre lá de psicologia, eu tranquei, porque eu fiquei dentro do trabalho de teatro e dança. Estou falando disso da dança porque é aí que vem o trabalho do Jung também. Tá? Entrando nisto, quer dizer, no quarto Festival de Inverno, foi 1970, viu? Isso foi quando eu fiz um curso lá com Rolf Gelewski, que a Beth mencionou. Ele era, então, em 1960, ele começou o curso de dança lá na Bahia, na UFBA. Né? Foi o primeiro curso no Brasil de graduação em dança. Né? E a Beth já estava lá. Então, ela entrou em 68, né, Beth? Foi que você entrou. E daí, então, nesse festival aqui, era em Ouro Preto, era o mês inteiro, muito, muito rico, eu fui participar desse curso e foi nesse trabalho, então, que eu já decidi mesmo, vou para a Bahia, eu quero conhecer primeiro. Então, eu fui lá depois no final do ano ainda, para conhecer a escola, e é isso mesmo que eu queria. Então, consegui, no ano seguinte, em janeiro já, estar lá na Bahia, como a Beth falou, como bailarino do grupo da universidade. Naquela época, eu tive que me encaixaram, porque já tinha passado o vestibular. Como eles estavam precisando de bailarino, me colocaram. Então, o Rolf falou, você fazendo isso, então, você já pode completar disciplinas dentro disso e tudo. Bom, quando, então, já em outubro do ano seguinte, né, Beth? Você já estava lá, a gente já se encontrou. A Beth disse que eu estava lá ouvindo bar, lá, quietinho, lá na sala do Rolf, lá, e a Beth chegou. Né? O nosso contato foi muito grande. Bom, só para dizer dentro disso, gente, porque senão eu falei, ia ficar aqui de 5 horas contando histórias. Tá? No caso disso, foi porque Rolf Gelewski, que depois ele saiu do grupo de dança da universidade por questões de processo dele. Né? E foi aí que ele criou, então, também nós participamos, Beth muito próximo, sei lá, ainda com a mãe dela lá, né, em Salvador e tudo. Eu já estava com um grupo, alunos conectados com Rolf Gelewski,
na área, os mais diversos, medicina, psicologia, música e dança, e outros também de áreas diferentes, eram umas 8, 10 pessoas naquela época já. E foi uma sétima comunidade, né? E nisso, então, nesse período que Rolf desenvolveu, naquele ano também, em 70, setembro de 70. Em setembro de 71. 71. A casa foi fundada 15 de setembro de 71. Isso, 15 de setembro de 71, Rolf criou a Casa Shri Aurobindo. Isso é muito importante, porque daí que vem também tocar na questão do Jung, tanto para mim, conversando para vocês também do trabalho como analista. Isso foi porque foi naquela época de 71. Lembra bem, naquela década de 68, aquele período todo intenso, né? Os professores da universidade, o Rolf trabalhou lá até 75 como professor ainda lá na universidade. Eles falaram com ele, olha, você está aqui vivendo aqui com os revolucionários e pessoas de droga, lá, com aqueles jovens daquela época, né? Por isso que ele decidiu criar um centro, associação, que foi então Casa Shri Aurobindo, para manter isso numa estrutura. Porque eu trabalhava então com ele não só como a parte de bailarino, como aulas nesse sentido, acompanhando trabalhos, como a Beth também, ele começou a criar uma revista chamada Ananda, que era o tema sobre desenvolvimento da consciência humana, vamos dizer, de modo geral, entende? E, no caso, era ligado a Shri Aurobindo, esse mestre que a Beth falou, a mãe, Mira Alfassa, que era a companheira nesse sentido espiritual dele, e todas as pessoas ligadas com essa área do desenvolvimento de compreensão humana do mundo. Então, nessas revistas, Rolf usava muitos textos, muitos deles foi Jung, mencionando isso. Ele já estava muito ligado com a parte artística, com a parte, né, conectado com isso. Só para citar, então, por que Rolf Kelevski, que eu vou chegar nesse tema também, que é importantíssimo, como a Beth falou. Rolf foi em 68, que ele foi para a Índia, pelo Instituto Goethe, para dar seminários e dançar também coreografias dele lá, por aí afora, né? E ele estava, então, em Madras, né? No Chennai, da Índia, né? Lá na parte leste. E foi lá, então, que eles falaram, olha, Rolf, você não pode apresentar hoje não, porque já tem uma companhia de dança americana, então você não vai ter gente para podemos levar você para esse ashram em Pondicherry, que é mais embaixo, né? E se você tem lá, porque lá tem um auditório, tem tudo muito bem organizado, tem a comunidade lá, muitos têm público, realmente, mais de umas 1.000 pessoas, pelo menos até, assistindo isso, pessoal da comunidade. E foi lá que Rolf foi e dançou. Ele dançou Betânia, dançando Adeus, naquele espetáculo. E foi isso que o tocou. Ele ficou lá, acho que 3 dias. Isso tocou imensamente. Rolf era muito ligado com a arte, com desenho, pintura, música, tudo isso. Muito trabalhando com isso. E isso tocou profundamente. Foi daí que a Beth também... Beth teve o processo dela, que é muito bom. Gosto de falar essas coisas também. Ela também... como secretária também até de Rolf, nesse sentido, uma pessoa muito próxima dele. E ele foi para a Índia. Foi para o Shri Aurobindo Ashram forever, né? E a Beth lá, cadê o Rolf, né? Ela saiu de São Paulo, foi para lá para isso, né? E aí ela ainda cuidou muito de vários livros de arte, de tudo que do Kelevski ficou com a Beth. Hoje está de novo na Casa Shri Aurobindo, na biblioteca lá. Só que com isso ele foi para lá e ficou quase que 1 ano lá e tudo, depois que ele decidiu voltar. Foi daí que eu o encontrei, então já dentro do
Shri Aurobindo. Isso é muito importante, que, a meu ver, gente, vocês falando sobre o nosso trabalho, IPAC e Jung, para mim, claro, eu falei, veio da minha conexão com a Beth, tá? Eu vou entrar em outros detalhes também, que eu acho muito bom contar isso para nós todos, como processo analítico. Por isso também, porque nesse processo todo, quer dizer, a mudança de... Para mim, a conexão com Shri Aurobindo foi, então, muito direto, né, com esse período todo, pela intensidade de experiência, de textos, nossa tradução. A revista era publicada, gente, mensalmente. E não era computador, não, era com máquina de escrever. Nem na época, mandar isso para a impressora, voltar, traduzir, e tudo com textos riquíssimos, entende? Jung, Neumann, esse pessoal todo que está aqui no nosso, que a gente conhece, os filósofos nesse sentido, né? E, neste processo todo, foi quando a gente, então, Houghton voltou, começou a fazer esse trabalho todo. Isso foi muito intenso para nós, nesse encontro todo do Brasil. Em 1972, foi os 100 anos de Shri Aurobindo. Então, ele publicou uma revista extra, tá? E onde a gente foi em vários lugares. Eu fui, sabe onde eu fui? Campinas, Unicamp, né? Gambini. O Gambini, né? Pois é, encontrei o Gambini como antropólogo lá na Unicamp, naquela época. Quando eu voltei para Zurique para estudar, tem um brasileiro aqui, tá vendo? Quando foi ver? Era o... Né? Então, foi nisso desse encontro todo, estava muito conectado com essa história. Agora, vamos voltar. Você falou um pouco, né, Beth? A pergunta é como você chegou na psicologia e na psicologia de Jung. Porque essa pergunta sobre a casa Shri Aurobindo, a gente ainda ia te fazer, mas tudo bem, você adiantou, né? O importante foi assim, na verdade, a revista Ananda, ela reunia textos sobre educação e espiritualidade. Sobre Jung e Neumann, pode ser que tenha tido, mas não era o principal. O principal era Jean Gebser, Maria Montessori, Shri Aurobindo, a mãe, assim, pessoas que trabalhavam com educação e espiritualidade, Krishnamurti. Então, eu traduzia do alemão, do inglês e do francês. O Paulo traduzia do inglês. Nós tínhamos uma equipe de tradutores, o Jacinto, o Nestor, e nós passávamos por inúmeras revisões com o Rolf. Então, era extremamente exigente. E lá na biblioteca da Casa Shri Aurobindo, eu encontrei o primeiro livro de Jung. Então, na verdade, meu encontro com Jung foi através da biblioteca da casa. E eu não me lembro se foi O Homem e Seus Símbolos ou se foi o Memórias, mas foi um livro, na verdade, mais geral, não foi o livro de texto dele, da teoria, né? Mas lá tinha O Homem e Seus Símbolos. Aquilo me tocou e eu imediatamente escrevi para o Instituto, perguntando se eu podia me formar. E eu não lembro como foi isso para o Paulo, mas, na verdade, ele foi antes para Zurique para estudar psicologia e a formação junguiana. É aí que viria a tua resposta agora. Isso. Neste período todo, era como uma comunidade, todo esse trabalho intenso, né? Tá ligado, gente. Você falou, Regina, sobre o negócio do trabalho do corpo, né? Nesse sentido. E porque isso nos conecta com o impacto também, nesse sentido, do nosso trabalho. Né? Aquelas aulas que a gente tinha, você participou, né, Regina? Muito. Tenho muita saudade. E daí foi porque a Beth falou. Então, nesse trabalho com o Rolf, tinha também, ele dava cursos, desde lá começou a dar cursos semanais, encontros casa, desde 73. Muito ligado à arte de educação, de espiritualidade, de cultura, como você falou, né, Beth? Foi nisso que eu, então, trabalhando com isso com ele também, viajando também com coisas assim,
em vários lugares também. Foi até 78, com as mudanças de processo de vida, que uma outra pessoa que morava lá também, Ila Zadrosny, que era da comunidade, nós decidimos ficar juntos e casar. E casamos, então foi depois disso que nós decidimos sair da comunidade, já tinha mudado para São José do Rio Preto, né? A casa Chirabismo foi da Bahia para lá. Foi naquela época até. Foi nesse período também que eu fui pela primeira vez, em 78, para a Índia, depois do casamento, fomos fazer a nossa viagem longa, para mim, nesse sentido. Eu estou falando disso porque foi depois disso que nós decidimos, então, seguir nossa vida independente. Foi aí que eu fui para São Paulo, tá? Em 79, foi nesse período, 79, que eu entrei, e foi aí, Beth já estava em São Paulo também, né? Nessa época, tinha mudado para lá, e estava com o filho dela. O André tinha nascido, e você estava fazendo análise com o Leon Bonaventure, que é um junguiano que fez a formação no Instituto Jung. E foi Leon Bonaventure que nos enviou para o Instituto, tanto ao Paulo quanto a mim. Ele deu a carta de recomendação e nós fomos para o Instituto Jung por causa do Leon. Isso que eu ia dizer. Para o Leon Bonaventure, foi então meu primeiro analista, porque quando eu estava em São Paulo, recomeçando a vida, isso que estou falando, gente, pedaços de vida. Tá? As partes antes eu não vou contar, não, porque é muita coisa demais, tá, gente? São pedaços. Eu falo, um outro, Sri Aurobindo menciona Ramakrishna dizendo que nós temos em uma vida só várias encarnações. Eu acho isso incrível, porque realmente, gente, é um processo imenso. E, sobretudo, nós trabalhamos aqui no IPAC, Jung, mas se eu falo IPAC, nós que é muito intenso, a riqueza de vida, de experiência de vida, são pedaços de vida. Então, nesse processo, então, foi quando estava lá com ele em São Paulo, procurando na Europa, achando o trabalho é dança, era o quê e tudo, né? Foi aí que eu falei com a Beth. Eu queria até então um analista, eu pensei junguiana, a Beth falou, a Beth já era cliente do Leon naquela época. Foi a Gilda Seráfico que nos indicou o Leon. A Gilda Seráfico era uma professora de arte muito conhecida em São Paulo, que trabalhava com Jung, Krishnamurti e Sri Aurobindo. Quer dizer, Sri Aurobindo foi depois. E ela nos indicou o Leon. Eu só estou mencionando isso, porque isso faz parte da vida do Paulo, como a gente foi conduzido, né? Quer dizer, a partir, vamos dizer, de um festival de inverno, ele vem para a Bahia, se torna dançarino, faz viagens pelo Brasil todo, aí conhece a Ila, depois de anos casa com ela, volta para São Paulo, encontra o Leon e vai para Zurique. E lá, em Zurique, começa o trabalho de psicologia e de formação analítica, né? E deixa eu fazer uma pergunta que está aqui me chamando. Vocês estudaram em Zurique na mesma época, vocês dois? Eu já tinha feito psicologia. Eu tinha feito psicologia na USP, mas eu entrei em 81 no curso de formação de analistas. Eu não me lembro o ano que o Paulo entrou. Quando foi? O período, então, foi o seguinte, foi quando eu estava nas sessões com o Leon, em São Paulo, e o que surgiu, papapá, que é um processo muito intenso com o Leon, muito intenso. E aí que eu falei com ele, eu quero retomar a psicologia, mas Jung. Aí foi que ele falou, olha, Paulo, a SBPA estava começando, fazia já uns 2, 3 anos só que estava começando, né? Ele falou, aqui é o Rio, São Paulo, mas já que eu já tinha, acho que meus 27, 28 anos já, ele falou, pela sua idade, se você tem a possibilidade de ir para Zurique, vai ser o seu lugar, você vai sentir isso.
E aí eu nos organizamos, vamos. Aí que fomos, então, para Zurique para isso. Foi decisão, ele que deu esse empurrão nesse sentido. Eu falei, então, vou. Aí, claro, como a Beth falou, Beth já tinha estudado psicologia, né? Eu ainda não. Então, para entrar no Instituto Jung, tinha que ter primeiro a formação, como o nosso de vocês aqui também, né? Na época, não era necessariamente psicologia, não. Podia ser engenharia, podia ser dentista, podia ser o que fosse. Graduação. Aí mudou também já. Depois, quando eu estava lá, mudou. Mas, nesse período, então, eu tive que entrar para a universidade. E para a universidade era em alemão. Então, tive que aprender alemão, lá fomos nós, né? Então, em 80, Beth, foi nesse período de 80, fiquei primeiro lá 3 meses no Instituto Goethe, diversos, estudando alemão. Depois fiz mais são 5, 6 meses de preparação, porque para estrangeiros, para a universidade, precisava. Lá não tem vestibular para pessoal de lá, já entram, né? Quem tem a condição, mas para estrangeiros precisava, então eu tive que fazer o meu teste, tudo, né? Matemática, essas coisas todas. Entrei na universidade Beth, em outubro de 80, tá? Para estudar alemão lá. Então, os 3 primeiros semestres, Denise, imagina eu lá estudando Jung, o professor, que era o antropólogo de lá, o responsável de psicologia antropológica, ele era o Leon, não, o nome dele, esqueci o nome. Uslar. Uslar, isso, Detlef von Uslar. Ele que estudava Jung, Freud e Adler. Era o tema principal dele, né? Ele era um alemão, foi o professor dele, foi um desses filósofos alemães, que nome na Europa, que era o professor dele. O cara muito assim, imagina já na primeira aula, as aulas dele, os 3 primeiros semestres, gente, assim, 500 pessoas já estudando tudo, que na universidade é muito aberto, né? Então, pessoas já dos últimos anos de psicologia, de filosofia, de tudo isso, estudando essas coisas todas. Foi aí meu trabalho com a Beth também, mas eu fui por causa de Jung. Então, para entrar no Jung, que a Beth falou, do Instituto Jung de lá, então, quando entrei, eu já tive entrevista, tá? Para entrar no Instituto. Então, eram 3 analistas também, organizando o processo, e E eu falei, então, estou começando, quando eu comecei a psicologia, foi em 80, né? No final de 80. Aí depois eles falaram, olha, como você está iniciando, vamos esperar 3 semestres para você entrar no Instituto. Você já pode participar de seminários ou coisas assim que são abertos. Então, já comecei participando, tanto inglês como alemão, já entrando nas seminários ou palestras que tinham. Eram palestras, não eram seminários. Os seminários eram fechados. Ah, tá. Não, porque tinham alguns seminários abertos, mas o que você está falando, as palestras, pelo menos, Foi daí, então, que já eu comecei já com um analista, que era de professor de ensino também lá, né? Responsável pela educação, né? Diretor de ensino. Diretor de ensino. O Odaman era Isso. Diretor de ensino. Ele começou a fazer análise com o diretor de ensino do Instituto Jung. Essas coisas, né, que você vê como fala também, né? Quando já cheguei lá na entrevista, e falou, olha, se você precisa de analista, eu posso te atender também. Tá? A mesma coisa, começou logo, bum. Então, já fomos. Então, 2 semestres depois, eu falei com ele, já podia já começar. Ele falou assim, de novo, tiveram que esperar mais um semestre. A questão é o seguinte também, gente. A Beth falou da parte infantil. Naquela época, hoje também tudo já modificou em termos de estrutura, mas naquela época, quem já trabalhava com crianças, com escolas, com trabalhos assim, eles já permitiam a pessoa entrar no instituto, depois, na formação, aí ter que fazer uma graduação final.
mas a primeira etapa chamava o propedêutico, né? Quer dizer, como vocês também, o curso de pós-graduação aqui. Nesse sentido, também já tinha essa permissão. Para adultos, não. Para infantil, Para tinha. analista de adultos. É, isto. No caso disso, teve, gente, foi então que eu comecei já na psicologia na universidade, também trabalhar a parte infantil, né? Então, tanto psicopatologia infantil, tinha que ter trabalho também nisso, como uma área também de educação, de psicologia educacional, também nessa área também, além do antropológico, que era a psicologia antropológica, que era esse professor que eu falei, que ele estudava muito Jung. Quem era o assistente dela, gente? Verena Cast. Ela que era a assistente dele. E essas bem chatas, assim, sabe? Ela era muito Eu fiz então... Hã? Ela era muito exigente, né? A muito exigente. E eu fiz, da primeira parte de propedêutico, eu fiz, então, completo, esse ano todo, fazendo a formação na universidade. Demorou uns 4 a 5 semestres para isso, né? Eu já tinha entrado, e já estava praticamente, então, para começar, foi quando aí que nós decidimos, a Ila e eu, as minhas 2 filhas nasceram lá nessa época. Ela falou, Paulo, então eu vou para Auroville, você fica aqui se for precisar, porque mais 2 anos. Eu falei, não, então eu vou para Auroville também. Falei com a diretora da parte infantil, eu concluí. Nós tínhamos várias, acho que umas 8 provas de diferenças, várias áreas de Jung, né? E uma delas foi Contos de Fada, e quem deu para mim os Contos de Fada foi a Verena Castro. Então, foi prova com ela, nesse sentido. Então, nesse caso, quando eu falei a professora Frau Brosch, né, Dona Brosch, que foi a responsável pela parte infantil, quando eu falei com ela, falei, olha, nós decidimos, já concluí essa parte, nós vamos primeiro para Auroville. Depois da conversa com ela, alemã, muito assim, centrada também, como a Beth falou, muito assim, ela falou, Paulo, não se preocupe. Você vai estar lá, você vai estar apoiado pela mãe. O olhar junguiano dela, gente, da mãe, falando não da mãe de Chernobyl, da mãe divina, no sentido da Índia, né? Isso me tocou muito imensamente. Bom, foi aí, como a Beth falou, em termos de Jung, foi eu concluir a primeira parte, estando lá. Foi nesses 6 anos, né, de vivência lá. Neste trabalho, em termos que eu estava falando do Instituto, eu trabalhei com o Martin Odermatt, e depois eu procurei um outro analista, depois de uns 2 anos, 2,5 para 3 anos, eu percebi que precisava um outro trabalho. Eu fui conversando com ele, ele falou, não, Paulo. Foi aí que fomos do trabalho do Leon, foi do Franz Xaver, né? Mas o Franz Xaver não foi na segunda parte, quando você voltou da Índia? Não, foi na primeira parte. Foi quando eu fui ver um seminário do Instituto, já era seminário, né, naquela época, sobre sonhos, né? Lá no Instituto Jung, né? E aí foi quando eu vi, eu falei com ele, olha, eu fiquei assim, uns 2, 3 meses sem analista, né? Trabalhando nisso. Ele falou, tá bom, posso aceitar também, como analista, né? Como analisando, né? Com ele. Então, foi aí que comecei com o Franz Xaver, né? Nesse trabalho. É Francisco Xavier, Franz Xaver. Ele era teólogo católico, fez filosofia, era casado, tinha 3 filhos. Uma referência budista também. Tinha uma ligação do Zen budismo, ele teve um mestre desde os 17 anos, e ele trabalhava muito com a oração do coração, que Senhor, tende piedade de nós. Quer dizer, na verdade, é a oração do coração, do chakra cardíaco. Né? Ele dava muitos cursos, eu trabalhei com esse
analista, eu dava sempre a parte corporal. Durante 4 anos e meio, eu trabalhei com esse analista dando curso. E o Paulo fez análise com ele numa época que eu também estava fazendo. Eu não sabia que era na mesma época, porque a gente não se falava isso, né? Então, eu estava com ele também. Eu achei que você fez depois de mim, porque eu saí de lá em 86, né? Depois, quando eu voltei, ele falou, olha, Paulo, eu estou num recesso, tá? Então, não estou atendendo esse ano, não. Mandou para mim para... Ai, aquela senhora, oh, meu Deus, lembrar o nome dela depois, tá? É, uma bem e, idosa. Uma é, bem idosa. muito idosa. Foi ela que encaminhou para ele, ela falou, mas eu tenho um grupo de trabalho de imaginação ativa. E foi, se você quiser, eu vou ver com o meu grupo, se eles aceitam você participar. E foi aí que eu entrei. Então, eu fiquei já quase 4 anos, então, Mas com aí, ele. uma segunda etapa. Na segunda etapa. Só para pegar na primeira etapa, ainda para dizer sobre a Beth, que você perguntou, Denise. Então, quando eu entrei, foi quando a Beth entrou também no ano seguinte. Já comecei, ela começou já antes de mim, ela já veio em 81, já começando. Eu estava ainda participando de palestras e tudo, mas aí Beth e eu já eram irmãos já naquela época, né? Então não tinha jeito. Então ela com o filho dela, eu com minhas filhas, a gente já estava em várias... Os brasileiros, né? Os brasileiros se encontrando, se apoiando. A casa de Paulo Ila era um lugar onde, fim de semana, vinham os brasileiros, né? Como ele chamava aquele que está na Inglaterra agora, que é um super analista. Sim. Vários, bom, o Chang também apareceu, o Carlos Alberto era nosso colega. Então, você imagina o grupinho, né? Era uma atmosfera incrível. Os professores... Nessa época, o Gambini já tinha voltado. 81 Sim. ele voltou. Ele com a Fátima, né? Fátima. E com os 2 meninos dela. E foi quando a gente se encontrou para um jantar a primeira vez, ele e eu fomos para lá, que a gente conhecia, não, foi, uau, ele também falou, não, Paulo, eu me lembro, Foi esse encontro, foi uma conexão muito, muito intensa, muito direto, né? Isso que a Beth falou, você falou, Denise, então ele já estava na conclusão dele já no ano seguinte ele já voltou para São Paulo, foi nesse período. O Gambini foi o único 81, eu acho. O Gambini foi o único analista que fez a formação em 3 anos, que é o mínimo possível. Ninguém, que eu saiba, ninguém faz em 3 anos. Pessoas fazem em 6, em 10. Demora, sabe? E eu fiz em 5 anos e 8 meses, porque foi o tempo que eu fiquei na Suíça, né? Mas é porque são outros envolvimentos. E o Paulo fez em 2 etapas, né? Acabou ficando quanto tempo fazendo, mais ou menos? Eu fiquei, então, nessa primeira etapa do propedêutico, uns 2 anos e meio, eu acho, Denise. A primeira etapa infantil, né? Mas não a formação ainda não. Foi aí que eu fui para Auroville, que a Beth falou, 13 anos para Auroville. Sim, e eu estou muito maravilhada, não quero cortar a linha de raciocínio, não, mas depois eu quero que você conte, assim, com essa mistura, né, de culturas nesse processo da formação, né? Então, do Brasil para a Suíça, depois uma pausa, né? Que é isso muito que encanta, os seus entendimentos dos processos, né? Que muitas vezes a gente não enxerga, né? Então, a sua pausa para ir para a Índia, né? Que riqueza tudo isso. Depois eu gostaria que você falasse desses impactos, né? De todas essas vivências na alma, né? Já pode ir, se quiser, podemos continuar. Vamos. Tá? Porque vai no processo, gente, do trabalho junguiano para nós aqui. Lembra nosso encontro ontem, né, Denise e Regina? Quer dizer, hoje de manhã, quando eu acordei, eu fui sair primeiro, sem Renato, fui passear um pouco aqui, fui no nosso mar daqui, quer dizer, a rua dali, né, com os carros passando e tudo.
É como você aqui, Denise, né? No seu jardim aí, quer dizer, eu falei, não, mas a alma estava dentro disso. Muito eu vim, muito por causa da conversa hoje com vocês, né? Essa questão que você falou do mergulho, isso toca nisso que está falando sobre Regina. Só falar um detalhezinho disso que você disse, teve uma jornalista do rádio de Zurique, né? Rádio da Suíça, geral. Ela fazia um trabalho toda noite, no domingo à noite, 2 horas de entrevista sobre coisas diversas. E alguém que era ligado à parte de arte me conectou, queria fazer uma entrevista comigo sobre isso que você falou. Ela falou assim, a questão Brasil, Suíça e Índia. Isso foi na segunda etapa, viu, Beto? Na segunda etapa que ela teve essa entrevista. E foi incrível, porque ela normalmente pegava assim 2, 3 pessoas. Depois da primeira entrevista com ela falou, Paulo, eu não vou pegar mais ninguém, não. Você aceita fazer o seu trabalho? Foi o último trabalho dela de apresentação da rádio. Então, foram 2 horas intensas de trabalho dentro disso. Então, teve outra entrevista, ela filmando tudo lá e gravando essas coisas, em Schweizerdeutsch. Eu falando em alemão, mas ela explicando em Schweizerdeutsch, depois passando para o alemão, blá, 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 normal assim, né? Só contar isso para você, Regina, é isso mesmo. Eu falei disso também do nosso trabalho de ontem, esta conexão. O que veio para mim que eu falei de hoje de manhã, né, caminhando, eu estava pensando, gente, são vários aspectos, né? A questão deste momento também do mundo para nós todos. Cada um de nós está mergulhado no seu eixo, né? Isso eu acho, do meu olhar, viu, gente, que a situação do mundo é essa mesmo, em levar a atenção em todo mundo a compreensão mais funda. E como nós trabalhamos, nós junguianos, por assim dizer, quem está nesta área é muito próximo disso. Então, nós estamos muito, muito mais próximos dessa questão, desse eixo, né? Então, caminhando, eu estava pensando nisso. É isto. É a vida no momento. Como eu falei, caminhando lá na rua, né? Lá nesse avenida lá perto da UFMG, né? Denise, você conhece muito bem aquela avenida lá, carros passando, né? É como se fosse na floresta, como se fosse na praia, dentro do mar, mesma coisa. Aqui na gente. Aí me veio também uma coisa que você falou, Regina, eu pensei nisso na Beth, pensando nisso, né? Porque a gente tem esse contato muito forte. Eu pensei, quando a Beth, uma vez ela me contou, vendo a primeira vez eu lá ouvindo Bach. Né? Entende? Algo, não sei o que bateu em mim, assim, já desde a minha vida, por assim dizer, entende? Algo que é a referência da existência da vida, por assim dizer. Por isso, acho que no nosso trabalho ontem me veio isso também, encontro da alma, quer dizer, é sentido da respiração de vida, entende? E eu uso essa fantasia muitas vezes também, me perguntar, Sri Aurobindo, ele saiu do corpo nesse sentido, ele decidiu, ela falou com a assistente dele, a mulher, né, Miralfassa, dizendo, você vai cuidar da comunidade, eu tenho que sair, um de nós tem que sair, você, o corpo está mais pronto, você fica. E ele foi em dia 5 de dezembro de 50. Então, eu nasci em 14 de janeiro de 51. Então, ficou minha fantasia, assim, quando falam, né, quando esses mestres, né, quando a energia vai para o
cosmos para o mundo, né? Eu acho que alguma fagulha do Shri Aurobindo caiu na barriga da minha mãe, quando eu estava lá. Sabe? Provavelmente. Porque eu conheci o Rolf dançando já com música ligado a Shri Aurobindo, né? Savitri, trabalho dele, quando eu fiz aqui no Teatro Marília, ele dançando lá nesse festival que eu te falei, antes de eu ir lá para... Teatro Marília de Belo Horizonte. Isso, Teatro Marília de Belo Horizonte, isso aí, Denise. Então, foi nesse trabalho, quer dizer, pensando nisso, quer dizer, algo... E a partir daí essa conexão, entende? Com o Shri Aurobindo. Para mim tem muito a ver. Quando eu vi, mais tarde, quando já estava em Auroville, eu vou entrar no negócio de Jung, viu, gente? Eu vou fantasiando, precisando vocês me interrompem, tá bom? Mas, ele está dançando, né, Regina? Ele vai dançando e a gente vai acompanhando. É isso, exato. Quando eu estava em Zurique, nessa segunda etapa, né, Beth? Foi de 98 a 2002. Então, aí a gente tem tempo de formação, foram 6 anos. 2 anos e meio da primeira vez e uns 4... Isso. Na primeira etapa, eu estava lá, foram 6 anos, né, em Zurique, já tinha muita conexão com isso, né? A formação meu propedêutico foi 2 anos e meio, eu acho, completando 3 anos por aí, e depois mais 4 anos, né? Eu fiz 4, porque quando eu voltei, estava em Auroville, foram 13 anos, que eu decidi também num processo, tem muita história nisso, não dá para contar tudo, né, gente, em Auroville. Mas nesse período que eu decidi retomar a psicologia analítica. Eu falei, por questão de processo de vida. Então, indo para Zurique, eu mandei primeiro, tinha que mandar todo um programa de novo para ser aprovado. 13 anos depois, imagina que eu ia ter que começar tudo de novo, né? Então, eu mandei e me aceitaram. E a parte infantil, já entrar na parte infantil, mas eu falei, eu quero também a parte adulto, porque trabalho com crianças, trabalho com adultos também, não tem jeito. Então, eu queria fazer duas formações. Então, primeiro, eu tive que fazer no propedêutico, viu? Vou contando para vocês todos. Também você tem que ter estágios. Então, eu tive a parte estágio infantil. Como eu tive também pela psicologia na universidade, encaixou uma coisa com a outra, foi ótimo nesse sentido. Mas para os adultos também tinha que ter experiência primeiro. Então, por isso que eu fui nos 2 primeiros semestres ainda, Beth. Eu ainda fui, primeiro, a parte adulto, completar as provas, algumas eram iguais de Jung, então infantil e adulto, mas tinha as partes que era mais etnologia, a parte de psicologia, psicopatologia adulto, várias áreas que precisavam ainda fazer prova. Religião também, né? Religião também, foi nisso. Então, algumas... Pode ir? Não, desculpa, era estudo comparativo das religiões. Então, ele podia escolher, no caso, claro que ele falou sobre o hinduísmo e Shri Aurobindo, né? Eu também. E o professor, o Henking, na época, ele me deu a melhor nota e falou, a senhora entende muito de hinduísmo. Acontece que eu tinha conhecido o hinduísmo só através de Shri Aurobindo, né? Então, você vê como é tudo assim, tem um fundamento, né? Quer dizer, a gente estuda uma coisa e por baixo tem outras, né? Você também fez Shri Aurobindo e hinduísmo com o Henking? Não, ele me perguntou, ele falou, eu já estive no Shri Aurobindo Ashram. Ele era muito budista também, né? E ele falou que, então, depois da prova, ele falou assim, uma pergunta para você. Agora que a mãe também já se foi, né? Como está o ashram agora? Percebe? Essas percepções de vocês. Então, entrei na minha observação, como eu achava disso também, né, Beth? Mas ele também tinha essa conexão já, tanto é que ele falou do Shri Aurobindo Ashram por causa disso, né? Na prova ele perguntou. Mas então, completando isso que eu te falei, negócio da prova, eu tive que fazer, então, os estágios. Eu fiz aqui não, gente, lá no Rio, lá...
Com a Na Nise. Casa das Palmeiras? Isso. Fiz exame lá, Casa das Palmeiras. Fui também com um psiquiatra que foi, que é um indiano casado com uma brasileira que trabalhou conosco, com minhas filhas, quando estava lá com a Ilha e eu, com as meninas. Casaram, conheceram, é psiquiatra em Londres. Então, fiquei primeiro com ele também, foi ótimo. E a outra coisa foi esse trabalho na Áustria, em Viena, né? Um trabalho para desenhos para os mais psicopatas, por assim dizer, que é o pessoal da área, né? Eu acho que não eram psicopatas, eram psicóticos. Obrigado, Beth. Psicóticos. Desculpa, gente, pela minha informação. Eram psicóticos e ele fez um estágio lá onde eram tratados com pinturas. Um desenho. Ele até deu uma aula sobre isso entre nós. Eu não me lembro se foi num seminário, num simpósio, ou se foi na formação. Mas ele trouxe fotografias desse estágio que ele fez lá, com doentes bem severos, e na Europa, quer dizer, tudo muito... Sabe, eles não tinham muita perspectiva, aqueles doentes, né? E eles, assim, a Europa, tudo muito fechadinho, né? Tudo muito definido, mas assim mesmo eles trabalhavam com a técnica do Prinzhorn, né? O Prinzhorn foi o primeiro psiquiatra que usou desenhos no tratamento de psicóticos, né? Já em 1912. E ele foi nos anos 80, lá em Viena, né? E fez esse estágio. Eu vou pegar carona aqui na pergunta da Regina, para a gente dar uma organizadinha aqui. Parece, Paulo, que você vive, os seus processos todos são guiados pela sua alma. Parece que a gente, assim, o Paulo, a gente olha para ele, a gente vê que não tem dissociação de corpo e alma, né? Então, esses processos, como a Regina perguntou, eles te tocam inteiro, você não consegue nem exatamente precisar como foi que você foi tocado, porque parece que eles te tocam inteiro. Faz muito sentido o que você diz, Denise. Por isso que eu falei desse nosso processo atual. No meu caso, a Beth, muito próximo também, a Regina também, a Beth falou, né, no nosso grupo de estudos, né, psicocorpo. No caso da Andrea também, Lili também participando antes, né? A questão disso, como você falou, corpo e alma, né, Denise? Eu tinha no meu próprio texto, meu próprio doutorado, meu próprio texto também do IPAC também, né, aqui. Quer dizer, a conexão disso com a nossa totalidade. Por isso, o tema do self, né, de Jung, quer dizer, chegando na sincronicidade desse trabalho todo, entende? Quer dizer, não dá para separar, uma coisa é a outra. E, por acaso, eu já entrei nessa área também, né? Ligado ao artístico com a parte de corpo também. Isso eu acho que tem uma riqueza muito grande para o nosso trabalho. E, sobretudo, eu falo do IPAC também, somos poucos, acho, nós não temos nenhum instituto, tem uma formação, um grupo de trabalho tão intenso nesse sentido. Eu falo disso porque isso conecta conosco. Isso, como você disse, Denise, a coisa não dá para separar. E a outra coisa do nosso trabalho, nós como analistas também, eu sinto muito a questão da parte do sentimento, a parte afetiva, que é onde a coisa nos sacode, né? Então, onde é que nós estamos? Eu estava pensando nisso, Beth, nessa caminhada, pensei na sua mãe, no seu irmão, no Timo, falar também do seu irmão, do seu filho, do seu neto, as coisas todas, com você, Regina, também, com seus trabalhos nesse processo todo, são
coisas que estão dentro da gente, nisso, Denise, né? Quer dizer, cada um de nós. Por isso também falei, nosso trabalho do IPAC, a gente está mais conseguindo manter essa conexão, que cada um são pérolas. Vocês falaram sobre pérola aquela hora também, né? Então, você falou semente também, né? Aquela da semente. Entende? Em cada um tem a sua riqueza. Mas a gente, então, poder conectar isso. Ela falou da teia, entende? Quer dizer, quanto mais a gente está próximo disso, para mim está mais dentro da individuação, como a Beth falou, nosso trabalho sobre o corpo e individuação, né? Quer dizer, esse trabalho de eu estou aqui agora. Às vezes, na aula de yoga, né, eu falo, às vezes, chego falando com pessoas, gente, neste momento, nós estamos no eixo do mundo, da Terra. Você está aqui agora no seu eixo, entende? Nossa, isso. Paulo, eu fico pensando muito assim nesse seu trabalho com o corpo e pensando como o corpo realmente é a nossa possibilidade de sair muito do mental, né? E aí fazer essa integração. Porque, inclusive, muitas vezes nós, como analistas, ficamos muito aqui, né? E isso que eu acho uma grande inspiração, porque para mim você é muito esse exemplo desse equilíbrio. Né? Obviamente, nisso, Regina, eu falei, cada um tem seus pedaços, né? Eu falo muito com a Beth foi minha supervisora, orientadora de tudo, né? Então, graças a Deus, entende? Não de tudo, não de tudo. Não. Na universidade em Zurique não fui eu. Só aqui, orientadora no Brasil. No Brasil, isso. Então, nesse período eu falo por causa disso, quer dizer, tem esse lado nosso, né? Estou falando, para mim, vamos dizer, a minha parte agora da universidade, isso, Denise, imagina, você fazendo os seus cursos de pós-graduação, eu nem entrei na pós-graduação também, porque tanto exigências de estruturação, entende? Isso aqui também. E também entrar mais nisto. Agora, o que para mim toca muito, toca mesmo, como você falou. Não deixar isso. Uma pessoa como Sri Aurobindo tem o livro dele completo, a coisa intensa que assim, desde tudo, teatro, poema, peças de teatro, parte política, parte psicológica, sabe? Traduções, né? E então tem muita além desse processo intenso, quer dizer, a mente daqui também, mas isso que você falou, para mim me preocupa no trabalho junguiano, muitas vezes, como você diz, das pessoas ficarem aqui, tá? Ótimo. Claro. Já estudar Jung, aquilo, bate na gente, né? Tropeça a gente no chão, né? Claro, graças a Deus. Eu estou com um livro vermelho aqui do lado. Tá? Tá sabendo a mergulho nisto. Mas a possibilidade disso, e sobretudo que você falou do corpo, para mim, veio do corpo, então a gente está dentro disso, entende? Isso eu acho muito, muito rico demais no nosso trabalho, porque sabendo qual a expressão, né, disso daqui, quer dizer, você sentir como seu corpo acompanhando essa sensibilidade interna, entende? Aqui, de eixo de alma que você está falando, entende? Quer dizer, a alma não toca aqui, a alma toca na unha daqui, toca no cabelo, toca, entende? A expressão do rosto, é isso mesmo que você falou, é uma totalidade muito intensa. E essa vivência na Índia, 13 anos, eu imagino o que não foi, né? Para intensificar ainda mais isso que já é seu inato, não é, Paulo?
Eu acho que seria importante a gente não deixar assim a vivência na Índia, mas localizar em Auroville, porque Auroville é uma coisa muito específica na Índia. Eu acho que o Paulo poderia falar alguma coisa sobre essa construção. A pedra fundamental foi em 68 e foi construída aos poucos e até hoje ainda estão construindo um lugar que é um lugar de meditação, como se fosse um templo, mas não tem nenhuma religião afiliada. E então vocês imaginam pessoas do mundo inteiro convivendo, tem umas 2.500 pessoas lá, e estão construindo a cidade segundo os pensamentos do yoga integral de Sri Aurobindo e da mãe. Então, seria interessante ele falar um pouquinho de lá, porque não é a Índia, como a gente costuma entender. É para além, né? E explicar isso, porque não é todo mundo que sabe. Eu mesma não sei muito bem o que é Auroville. Exatamente, acho importante esse esclarecimento, A explicação objetiva é: Sri Aurobindo já tinha imaginado uma cidade de desenvolvimento da consciência humana, já bem antes. Quando foi a mãe, né, a Miralfassa, ela teve uma percepção interna, ou de sonhos, foi uma percepção dela, nos 55 anos dela, foi assim que ela falou. Então, ela tem um texto que chama Sonho, né? Isso acho que é fácil achar isso também. Também em Auroville se acha disso, sobre o sonho. Nesse trabalho, ela via isso, essa totalidade, o ser humano com tudo, com a vivência, a educação, saúde, ecologia, né? A completude da Terra toda, nesse sentido. Uma cidade de laboratório, uma cidade de experiência disso. Só que, então, quando foi em 65, ela falou, não, o mundo... Mas naquela época, falou, não, isso é um sonho ainda, porque o mundo não está pronto. Isso foi em 55, 56, por aí. Esse texto dela, tem uma agenda dela, consta isso. Eu li isso também. Aí, 10 anos depois, 65, pensa esse período nosso, né? 64, 68, aquele período todo por ali, assim. Ela falou assim, não, o mundo está pronto. E aí ela começa todas as conexões com o mundo inteiro para criar a cidade de Auroville. E foi, então, inaugurado em 28 de fevereiro de 68, com jovens, em geral 2, que vinham de cada país. Tiveram 123 países participando dessa inauguração. Criaram um lótus de uma urna. É uma urna. Um botão de lótus, como criaram isso aqui no centro, tá? Onde lá dentro colocaram terras de cada país. O Brasil também está lá. É muito tocante. Isso está lá dentro, então. As 123 países, pelo menos, os que já participaram disso, como também de cada estado da Índia, naquela época. E colocou isso lá, fechou para estar lá agora. É um entro. Lembra quando eu fiz a minha foto também, sobre aquele Matrimandir, né? Foi construído, nossa, é um lugar muito especial. Então, aquele eixo é o centro da cidade, isso, onde é um lugar de iluminação, de mergulho, que você falou. Então, é uma cidade que trabalha nesse sentido. O trabalho, como a Beth falou, atualmente deve ter umas 3.000 pessoas já. Imagina, em 50 e já 52 anos já, né? E 68, 53 anos já. Passou isso. Podia já em 53 anos, Belo Horizonte já mudou muito, né? Acho até que Campinas também e tudo isso, né? Por que lá só 3.000 pessoas ainda? Entende? É porque é desenvolvimento de consciência humana. Entende? Então, não é tão... Não é... Quem está lá como o IPKID, né? Quer dizer, as pessoas assim...
ratinho de laboratório, né, por assim dizer, disso, né? Por isso que eu fui para lá e ia ficar para sempre, né? Depois, todo o processo de vida também passando. Uma das minhas filhas está lá. Foi, estudou fora e voltou, é professora na escola, que era a escola mesmo onde eu dava aula antes também. Então, é um processo de tudo, Denise. Então, olhando, o site é muito bom, Auroville, com 2 L's, né? Auroville, né? É fácil de entrar. Então, quem tem isso, sobretudo em inglês, não, tem muita informação. E lá você ficou 13 anos, né, Paulo? Fiquei, depois eu voltei, e já sou, então, pessoa de contato para o Brasil, para a Auroville. Consta isso na Auroville International. Porque a Ila e eu, quando estava na Suíça, naquela época, já entrou essa associação internacional, que já tinha centros, então, conectando isso, foi em 82. Nós participamos, Ila e eu éramos membros da Auroville International Switzerland, naquela época. Aí fui para Auroville, então, e Brasil. Tentamos conectar aqui no Brasil pessoas que era mais difícil. Então, desde que eu vim, eu participei. Então, nós participamos do primeiro Auroville International no Brasil, na América do Sul, foi no Brasil em 2004. Eu conectando aqui com o FMG, dando esse pessoal de vários países participando desse simpósio. Isso foi em Belo Horizonte? Oi, fala, Denise, fala. Isso foi em Belo Horizonte? Belo Horizonte. Porque eu já estava aqui, né? Em 2002, foi quando eu voltei, final de 2002. Então, tem uma frase sua que me chamou a atenção, que eu fui para ficar para sempre. Mas aí eu voltei. O que aconteceu nesse para sempre? Isso é uma boa pergunta. Eu só vou te dar essa resposta quando eu estiver lá com meus 99 anos. Não sei, Regina. Não sei exatamente. Me perguntam isso. Quando eu estava aqui, antes de eu estar na universidade, eu estava trabalhando como analista e como professor de yoga, né? Então, eu tinha vários analistas nesse sentido. Tinha a minha sala. No Instituto Jung também. Você trabalhou no Instituto Jung também. Exato. Foi também. De Minas Gerais. Foi também. Comecei lá, isso. Eu vou dar essa passagem rapidinha para você falar o negócio de porquê aqui, né? Então, nessa formação, quando eu estava com analistas, os clientes, às vezes, quando eu mencionava alguma coisa de Auroville, eu falava assim, por que você saiu? Toda vez que você fala disso, seu olho brilha. Eu falei, isso que você falou, o negócio da alma, né? Falou, Denise, o corpo e alma, nesse sentido, né? Alguma coisa que está na gente, está dentro da gente. Por isso que eu estou falando, essa conexão para mim também, falando do IPAC de novo, sobre isso, só para nesse tema, entende? Tem algo desse brilho, entende? Alguma conexão que bateu nisso. Então, tem algo que toca muito profundamente. Então, isso eu acho de uma riqueza para a humanidade. Então, que seja uma instituição também apoiando isso, entende? E que muitas vezes, de fato, assim, esses caminhos da alma que a gente segue, muitas vezes a gente não precisa entender nesse lugar, né, também. Assim, você falou também de Portugal, né? Então, isso, eu tento achar também justificar, por assim dizer, para a nossa mente, né? Por que foi isso também? Acho que tem muito processo de vida. Agora, pensa, por que Rolf Gellert estava lá e ele voltou? Mas ele criou toda essa conexão com Auroville, com Jung, com Beth, comigo, entende? Vem de algo disso. Então, eu também estou aqui, eu tenho meus alunos de dança, é incrível, eles falam sobre Shigeru Rubino, sobre Jung, claro, também, estou dando uma disciplina sobre o simbólico na criação e educação em dança, ligado muito à parte de simbolismo, tudo isso, quer dizer, imagem artística, todo esse trabalho, entende? Então, na universidade agora, quando também, Denise, no trabalho, quando eu fiz o trabalho com eles também, foi muito intenso, entende? Quer dizer, algo que toca, então, não sei o que é, alguma coisa que bateu na gente, olha, não vai ficar quietinho, não. Eu queria ficar em Auroville.
Eu penso assim, ainda tem mais 5 anos para aposentar, mas não sei como é que vai ser isso. Estou disponível, tá? Bom, vamos lá. Mas pegando um gancho aí, você está falando sempre do IPAC, né? Então vamos falar um pouquinho. Essa questão de analistas junguianos que são muito mentais, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz a diferença, né? No nosso trabalho no IPAC. A gente tem bastante gente que não tem só essa experiência muito mental. Talvez a gente até seja pouco mental, eu diria. Alguns são mais do que outros, né? Mas a gente tem essa característica. Isso é uma característica nossa, não é, Paulo? Você identifica isso, você citou isso várias vezes, eu acho interessante. E o Paulo citou aí várias vezes, ontem, né? Ontem, por exemplo, nós tivemos um trabalho nosso para os membros, que foi um trabalho de conexão com a alma, né? Através do Soul Collage, né? Soul Collage. Um trabalho de conexão com a alma. E a gente, né? Acho interessante. E o Paulo é um representante nosso disso, né, Regina, Beth? Muito, muito. Eu fiquei com vontade também de saber, falando disso, dos processos do Paulo, agora mais diretamente com o IPAC, como é que você chegou no IPAC propriamente, Paulo? Como é que foi esse processo? Foi essa coisa que você falou também, coisa a gente tropeça por alguma razão, entende? No caso, quando eu vim de Zurique para Belo Horizonte, eu vinha para cá, por causa da minha família, da conexão daqui, eu já tinha conexões com dança e com trabalho corporal muito, e Jung nesse sentido, né? Eu sabia do Carlos Alberto Coelho Salles, porque já tinha participado de algumas palestras quando ele organizava em Belo Horizonte, quando eu vinha já nas férias nisso, né? Eu já dava na casa da Beth também, algumas encontros, assim, às vezes, né, quando eu vinha, quer dizer, no IPAC, aquele campo lá da Beth, né, onde o Instituto ainda está lá, conectado. Gente, a vez quando eu fui lá, a Beth nem estava ainda no IPAC ainda não estava. Antes, quando eu vinha da Índia com as meninas lá e outras pessoas que a gente conhecia, na casa da Beth, começando naquela época, antes, quando essas conexões, né? Mas no caso disso, quando eu vim para cá, eu liguei para o Carlos Alberto, falei, Carlos Alberto, vocês não tem ainda um curso de formação, eu vi no sistema, como é que é isso, eu estou chegando, você precisa de alguém e tudo, foi aí que ele, então, entramos em contato, ele fez contato com a PUC, e começamos a fazer a pós-graduação nesse sentido, lá na PUC, né, com ele. Eu dei aulas lá. Hã? Eu dei aulas lá nessa época. Foi também, né? Exato. Também. Isso. Quando era então, a especialização da PUC. Nesse sentido, eu então cheguei e falou, então tá bom, então entramos, ele criou o Instituto já com formação, com primeiro pós-graduação, depois a formação, e eu participei então. Só que ele era uma pessoa muito exigente, assim, muito específica, né? E então, tudo tinha que ser do jeito dele. Então, com isso, para mim, a formação foi abaixando, sabe? De formação para formação, né? No primeiro foi 3 semestres, o primeiro. No segundo, minhas aulas, minhas disciplinas, caiu. Ele que aceitava, marcava tudo. Mesmo se eu fosse presidente, Denise, às vezes, quem cuidava era ele. Eu só, por causa obrigatoriamente, tinha que ser presidente e assinar, mas... Nesse sentido, foi quando a formação também eu comecei a participar, da formação da primeira etapa, primeira turma, alguns participando. O Carlos Henrique, que está no nosso aqui ainda, né? Ele também Formação. Naquela época. No caso disso, já na terceira, né, pós-graduação, ele não deu nenhuma disciplina. Deu 2, eu acho.
né? Então, foi nisso, eu falei, mas eu me assustei, entende? Aí eu falei com ele, olha, Carlos, mas eu sou analista formado em Zurique, você sabe muito bem disso, tá? Como você fez também, tudo. Mas foi a partir disso, ele não... Foi, para que eu estou fazendo o quê aqui? Entende? Se eu não vou dar aula, foi daí, então, que eu entrei. A Beth era presidente naquela época, eu acho. Né? Como eu já falei, Beth, nós já temos uma conexão com o IPAC já antes, você lembra, né, Regina? Antes disso, já dava aulas lá de dança, de tudo, seminários, já no IPAC, antes disso. Então, eu falei com ela, Beth, não é possível a gente trocar, então eu saio desse instituto e fico no daqui. Entende? Porque era muito próximo já. E aí foi aceito, ainda bem que foi aceito, eu pude então participar. Foi por isso, porque... Tá? Não foi exclusivamente a partir de mim, porque quando você fala a Beth, fica parecendo que eu podia ter essa autoridade para colocar você no IPAC. Na verdade, tinha uma diretoria, o Joel provavelmente... Exato. Se eu era presidente, ele devia ser diretor de ensino. Ou se eu era diretora administrativa, ele era presidente, porque nós tínhamos muito poucas pessoas. Então, a gente fez uma reunião, o Paulo já tinha sido convidado para dar alguns seminários, e aí ele foi incluído, assim como tem hoje pessoas que moram em outras cidades e querem ser do IPAC, né? Então, ele teve uma afinidade com o IPAC, e o IPAC aceitou, e aí ele começou a vir todo mês, ele dava supervisão, e dava, paralelamente a isso, aquele curso de dança que a Regina mencionou. Mas no IPAC eram seminários de supervisão. Dentro das regras, né? Não era uma coisa pessoal minha com ele. Não, exatamente. Obrigado, Beth, pela explicação. Porque eu só falei isso porque, como a gente estava muito próximo, foi fácil fazer essa conexão. Sim. Mas teve a reunião com todo mundo para ser aprovado, não ser aprovado pela JB, aquela coisa toda, entende? Vou botar a minha colher aqui mais um pouquinho. Pode. Conhecendo como eu conheci Carlos Alberto Correia Salles, e conhecendo você, né, conhecendo a Beth, e a gente já falando desse aspecto diferente do IPAC, que não é só, né, Beth imprime isso no IPAC, né, essa ligação com o corpo, com as técnicas expressivas, né? Tudo isso. Carlos Alberto era só cabeça. Carlos Alberto não tinha corpo. E você, é isso que a gente vê, né? Então, ficava bem difícil mesmo. Acho que o seu lugar é aqui mesmo, com a gente, não é? Denise, ouvindo você dizer, até eu fiquei pensando como essa série de entrevistas está sendo tão interessante, até porque a gente vai entendendo melhor ainda a alma do IPAC, através de seus membros, né? Cada um com a sua história, né? E como vai fazendo sentido, né? Como cada instituto tem a sua característica, né? Eu poderia ter ficado no Instituto Jung de Minas Gerais também, não fiquei, né? Fui lá, dei minha contribuição, dei aulas, tudo. Tenho muito respeito pelo Carlos Alberto, ele foi extremamente importante na minha vida, né? Foi meu analista, mas eu reconheço todas essas coisas e eu acho que é isso mesmo. E no caso do Instituto de Minas Gerais, eu participei de várias coisas. Eu trouxe pessoas, que era o presidente, Beth, da IAP, o francês, Christian Gaillard, Ruth Amann, que era o curador do Museu de Zurique, pessoas que vieram aqui. Eu participei de lá com eles, traduzindo para eles, explicando, no instituto de lá, quer dizer, teve conexões, né? Mas como você falou, nosso lado daqui, eu falo muito mais do que você perguntou, Regina, da amplitude, quer dizer, o meu lado vem muito a parte artística, né? No geral, muito nesse sentido, isso toca... E no Instituto tem muita gente. Você falou o negócio da pessoal tocando música, da Lili cantando, o Raul com a Alessandra, né?
E o Joel. O Joel. Entende? Quer dizer, tem o Júlia cantando o cello dele antes também, ou o piano também. Né? Essas coisas todas, quer dizer, tem muita coisa disto, entende? Dessa coisa muito mais ampla. E o que você falou, o negócio do pensamento, Denise, me vem muitas vezes, quando eu falo, o pessoal fala, dann können wir Deutsch sprechen, dann können wir, Betty wird es gut verstehen, ja? On peut parler français, alors on va parler français avec vous, comme ça, if we speak in English, né? Eu estou falando, brincando com essas coisas, para você saber. A nossa entrevista é em português. Percebe? Tem uma linha de compreensão. Mas não vai só aqui, como você falou, Gina, vai aqui e vai aqui. Entende? Mas essa amplitude, o Cherubino falava, o Manu, o pensador, nós ainda estamos nessa área. Mas por isso que eu diria, uma referência que para mim tem a ver com o Instituto Jung também, quer dizer, no nosso lado ocidental, essa conexão com falar com a percepção sutil. Usar a palavra alma, o que for, espiritualidade, né? Cada coisa disso, onde o cosmos, por assim dizer, o mundo, tá? Isso que Cherubino fala, está elaborando-se um processo. Quantos anos vai precisar? Não sei, mas já está em processo. Entende? E isso, para mim, toca muito a nossa conexão aqui, é muito boa para isso, sabe? Ter esse olhar mais... A gente sabe, não sabe? Não precisa saber, não, por enquanto. Deixa as coisas fluírem, porque senão aquele é o nosso trabalho de ontem mesmo não vai fazer sentido, quer dizer, de perceber onde as camadas cessam, entende? Isso é uma riqueza maravilhosa. Muito bom a gente poder estar. Eu acho que a gente deveria dizer que o trabalho de ontem foi só colagem, para quem não participou, porque está falando trabalho de ontem e não falou o que é, e parece que é um trabalho que está se espalhando pelo mundo todo, né? É um trabalho que usa também a imaginação ativa, mas parte de imagens que são coladas em cartões, criando cartas. E depois essas cartas falam com a pessoa. Na verdade, o processo de imaginação ativa faz isso com o desenho, a objetivação. Depois que houve a imersão e as imagens vieram, tem a objetivação que é o desenho, a pintura, a dança, o poema. E aí a gente... Caixa de areia. Oi? A caixa de areia. É menos usada, né? É bem menos usada, mas, enfim, pode ser. O pessoal da caixa de areia não reconhece a caixa de areia como uma técnica da imaginação ativa. Eles são contra. Mas eu sempre falei que sim. Mas, enfim, é muito mais o desenho, a modelagem, a pintura. E o poema, ou a prosa. E aí você dialoga com isso. Do mesmo jeito que você dialogar nas cartas, os desenhos falam com a gente. Quer dizer que esse trabalho de colagem é algo que ilustra ou ganha mais amplitude do processo de imaginação ativa. E é algo muito interior, porque é o diálogo com aquele eu interior, e ele fala com a gente, né? Às vezes a gente vai dizer, mas sou eu mesmo que estou respondendo. Mas, na verdade, é uma outra dimensão, que não a do ego consciente, não a do intelecto, é uma outra dimensão, que é da qual o Paulo está falando, né? Tem a Joan Chodorow, que aí não é da imaginação ativa, com dança. Trabalho com dança. Mas ela tem um livro, a Joan Chodorow, em que ela retirou da obra do Jung tudo que é de imaginação ativa. Ela tirou os excertos e publicou um livro todinho dedicado a trechos do Jung sobre imaginação ativa. Entende? Ela esteve aqui no Congresso. Né? Eu estou falando disso porque o que a Beth estava dizendo. Quando eu estava vendo também, né, do Soul College, que tem isso americano. Eu falo disso quando eu falo americano, é assim, quer dizer, eles põem um copyright. Bom, tá? Maravilha.
que isso dos Estados Unidos pega tudo, né? Mas, gente, por isso estou falando, a riqueza desse trabalho é muito mais fundo do que só o saque é esse, entende? É uma técnica, todos são técnicas. Você está falando também em caixa de areia, né, Denise? Beth e eu também trabalhamos muito com isso também, quer dizer, então aqui fizemos vários cursos aqui sobre isso também, entende? E esse trabalho é de uma riqueza, exatamente, disso que você falou antes, a compreensão desse mergulho, entende? Então, por isso falando a questão do corpo, tá? Poesia, texto, desenho, colagem, imagens, quer dizer, esse trabalho muito intenso, onde a gente pode mergulhar, né, nessa capacidade mais ampla da nossa existência. Só um detalhezinho, eu gosto de contar histórias, vou contar histórias. Quando eu fui, em 98, para voltar para o Zurique, quem estava lá em Auroville naquela hora, no guest house de lá, era uma analista junguiana, indiana. Ela falou assim, Paulo, você está indo para Zurique? Eu acabei de vir, voltei, eu não fiz a minha conclusão lá, porque por causa da minha filha, eu estava grávida, né? Ela já estava grávida nessa época. E ela voltei, mas depois vou voltar para Zurique, a gente se encontra de novo. Você não pode, então, fazer um Instituto Jung da Índia aqui, e ela atualmente acho que já é a responsável presidente atual, entende? Então, naquela época, 98, quando depois terminou, falando, indo em Auroville, provavelmente vou estar um pouco IPAC de Bangalore, ou se for em Portugal, está por lá de Portugal, a gente fica... Portugal seria maravilhoso, né, Beth? É. Tem muita gente lá querendo montar um instituto, seria... Tem o Luiz Saraiva e tem umas pessoas, tem uma moça que eu estou atendendo que está no meu grupo de Sunplay e tem feito alguns cursos e ela está terminando o curso de Barcelona. Ela diz que tem várias pessoas de Barcelona que fizeram a formação e que querem, junto com quem mais, a Cláudia Brasil, essas pessoas Sim. que estão morando em Portugal, estão querendo formar um instituto de Portugal. Eu estou falando, você falou, né, Denise, IPAC, percebe? São sementes. Né? Ô, Paulo, e por falar em sementes e ciclos, como é que você enxerga o futuro do IPAC? Uhum. É o mais difícil de perguntar. Eu falei com 90 anos, quando você for com 99 eu vou te falar. Esse aqui é pelo seguinte, aí tem a nossa conversa, entende? Daqui, de vós outros e tudo, você falando com Denise, nosso processo todo. Aquilo de ontem também, algumas memórias que veio muita gente comentou sobre a Beth, né? Nesse trabalho também e tudo, né? Alguns talvez vão comentar com você, Beth. Mas, exato, eu estou dizendo nisso, a semente tem que ser usada. Você colocou no seu trabalho, não foi, Denise? Você colocou uma semente, não foi o que você falou. Isso, esta pérola, quer dizer, entende? Uma coisa que permite de duração. Isso não vai morrer, entende? Agora, a capacidade, aí que eu falo o negócio das línguas, brincando com isso. Quer dizer, daqui que você falou aqui, né, Regina, sobre isso. Esta conexão tem que acontecer mais e mais. Entende? Então, cada um de nós, nesse processo. Eu acho que não está dando para... A pessoa não aguenta. Chega num ponto, entende? E por isso eu acho que não tem... eu acho que sim, a IPAC vai continuar nesse sentido, porque já tem muita intensidade. Já tem muita intensidade. Agora, tudo vai passando, né, gente? Passando não vai sumir, não. Entende? Não é como os Egitos ou a Grécia, a gente pensa nessas coisas assim que já passaram, né? Ou da Pérsia, entende? Ou dos nossos Andes, os astecas, né? Percebe? Isso está. Mas
é uma chance, entende? Não só o IPAC, mas eu digo uma coisa que surge, né? Tipo, vai naturalmente, não é? E não é para fazer, não é só aqui, nesse que você falou, né? Quer dizer, da gente se entregar. Entrega da alma. Eu estou com uma outra pergunta aqui na ponta da língua, que eu não sei se você vai poder responder para a gente, mas é uma coisa que a gente vai pensando, né? Quando você fala da sua passagem por Auroville e toda a sua formação, e a Regina falou da questão das culturas, né? Mesmo no Brasil, se a gente parar para pensar, ele esteve em Minas, foi para a Bahia, voltou para São Paulo, né? Volta para Belo Horizonte. Isso tudo são culturas muito diferentes, né? Mas fica para mim uma coisa assim, se você passou tanto tempo em Auroville, que é um lugar para o desenvolvimento da consciência, né? Isso conversa muito com a psicologia analítica, né? Isso conversa muito com o nosso trabalho. O que você acha? Como que é esse momento que a gente está vivendo? O que você acha desse momento que a gente está vivendo como esse estágio, vamos dizer assim, de desenvolvimento da consciência? Sabe, nós estamos vivendo como um mundo, não só como o Brasil. Será que você pode pensar um pouquinho isso para a gente? Pensar dá pensar. Mas tocar na semente, como você falou, entende? Aí é a exigência mesmo. Porque vem muita, para mim, em termos da minha mente, tá? Da minha compreensão, da pouca compreensão ainda que tem dessa possibilidade, mas eu penso várias coisas. Me toca, claro, o Sri Aurobindo, né? O desenvolvimento da supramente, por assim dizer, quer dizer, a nosso nível de sensibilidade. Por isso eu falo a parte da arte, a parte do Jung, no nosso trabalho. Tá? E atrás, eu falo muito da improvisação para o pessoal também, chegar nisso, você lembra, né? A gente falava disso, né, Regina? E as costas, sente as costas, entende? Quer dizer, este lado nosso, não só aqui, né? Eu acho, então, e não é à toa o mundo hoje em dia. Entende? Todo mundo com imagem, com linguagem. Onde isso vai, as pessoas ficam tontas, entende? Nesse sentido. Nessa possibilidade da conexão, e tem o lado também prático. Eu começo a pensar, quando foi 100 anos atrás, gente? Quando eu estava em Patos de Minas, 60 anos atrás, lá com a minha família, um pouco mais de 64, lá naquela época, não tinha geladeira, não tinha carro, não tinha televisão. Né? Um rádio, meu pai ouvia o rádio. A voz do Brasil, a gente ficava lá, entende? Isso, gente, 60 anos atrás. Você não, a Regina, você ainda não tinha outra encarnação, mas Beth e Denise está mais próximo, né? Percebe? Nessa época, não tinha isso. E hoje em dia tem o mundo inteiro aqui no seu Soteclac. Percebe? Então, tem algo de movimentação de compreensão. Agora, se ficar aqui, a gente fica todo mundo só tonto, né? Bom. E dor de cabeça, e e psiquiatria, entende? Mas a necessidade do momento de isso aqui. Por isso que eu falei, eu caminhando ali assim, né, Denise? Fiquei pensando, gente, caminhando aqui, entende? Aqui agora, entende? Este mundo está, não importa onde eu estou,
onde eu estou. Onde é sua alma? A palavra boa é a palavra alma, qualquer coisa. Onde é esta coisa em mim, neste momento? O que isso está? Que semente é essa que você colocou? Que semente? Entende? Nossa, isso me toca imensamente, entende, gente? Essa coisa aqui. Uau, não sei. Mas se a gente aceita... Tem um texto da Beth, sabe muito bem, da mãe, ela falando sobre o ser psíquico, né? Atrás do coração, por assim dizer. Ela disse, se você entra... É como no livro de Sri Aurobindo sobre Savitri, ele fala sobre descobrir a alma. Por isso eu falei, encontrar a alma. No exercício, nós fizemos uma coreografia em Auroville sobre isso. Quer dizer, como a gente tentou fazer uma apresentação disso, mas pensando nesse sentido, quer dizer, você vai na caverna, por assim dizer, entende? No fundo, até que lá existe uma fagulha, que é a fagulha da consciência humana, da percepção completa. O Jung fala, né, no nosso individuação ou self, que for. Ele pegou, não é à toa que ele pegou a palavra self, que ele pegou, né, da Índia, né, dos Upanishads, ele pegou o tema. Então, disto aqui, quer dizer, na hora que isso, então, mergulha, aí tem uma fagulha, é lá que é algo que vibra, entende? E se a gente mergulha, para chegar nisso, tem muito trabalho, nesse sentido, né? Trabalho, assim, de entrega, Sim. sentimento, de doação, de relação humana, humanidade. Eu caminhando por ali também, foi uma gente assim, coisa de plástico no chão, Belo Horizonte, tipo assim, gente, eu pensei assim, eu já morei na Suíça e em Auroville. Não é tudo pronto, não, mas algo de... Por isso eu falei, nós do IPAC, pensando nisso também, entende? É algo que tem uma limpeza mais interna, entende? Então, o mundo, a gente queria isso, mas não está pronto, né? Mas é isso mesmo, eu acho que esse momento do mundo, Denise, o que eu sinto é isso, não tem outro jeito. Seja o que for que você faça, tá? Isso, matemática, tal, psicologia, não, yoga, não, ou cozinhar, os lixos daqui que falam, eles são ótimos, eles vêm trazer o lixo aqui do nosso condomínio, né? Eles gritam, riqueza da vida, desde que isso esteja entregue no colo da Mãe Divina. Acho que faltou só uma coisa aqui para a gente perguntar para o Paulo, né? Sobre as aulas de yoga dele, né? Hoje. Eu mencionei que ele fez, né? Que ele dava aula lá em Auroville, o método Iyengar Yoga, e ele dá hoje, inclusive, pelo Instagram, ele continua dando, mas é bom e você também falar... pelo Zoom, pelas pessoas que... Tem uns 4 alunos ainda, que querem manter, então tem até eu faço com eles específico. O trabalho do Iyengar toca um pouco nisso, está falando sobre o yoga. Eu entrei em conexão com isso com a Auroville, que era uma holandesa que começou, já fez a formação, e ela veio para a Auroville dando aula de Iyengar Yoga. E quando eu estava começando o Pitanga, que era o centro cultural que a gente criou, né, por causa da dança, precisava de saula, aquela coisa, quando a gente criou, ela falou, Paulo, não pode fazer também uma aula de yoga aqui do lado? Não? A gente estava construindo esse Pitanga. E ela veio, então, e entrou mesmo nisso, entende? Foi aí que eu conheci, foi em 91, a inauguração do Pitanga. E foi aí que eu participei com ela, tá? Como eu já trabalho corporal e tudo isso, então era muito fácil, a gente ia direto na técnica,
do Iyengar Yoga, ele fala, eu gosto mesmo de dar o copyright, ele mesmo fala, eu não tenho técnica, ele falava, bem como o Jung também, não tenho técnica, né? Quer dizer, tem as observações, percepções, mas claro, todo mundo vai chegando atrás disso. Então, no trabalho dele, é porque ele era muito meticuloso em termos da percepção do corpo. E isso toca, ele não é só corpo, entende? Sabendo da respiração, sabendo disso aqui, sabendo da mente, do sentimento. Tem vários textos dele também sobre isso, né? Sobre umas palestras dele explicando o que é. E tem trabalho de pranayama, ele só fazia adiante, como nós da formação também. Só quando a pessoa está no nível para entrar, porque é uma energia muito mais intensa. Então, eu não dou aula de pranayama ao pessoal, dou alguns exercícios básicos só de observação do ar, de respiração. Mas os exercícios são muito bons. Eu noto, as pessoas que vêm aqui, se eu olho no meu Instagram, Regina, se eu vou olhar lá assim, os mais antigos assim, tem já de 300 pessoas participando, entraram nisso, a conexão já tem. Atualmente, já tem umas 50 pessoas, pelo menos. Toda semana, não é que eles fazem na hora, como está gravado, eles entram, mas entra a conexão, que você está falando. A conexão é muito bom saber isso, né? E tem no livro do Jung, né? Jung e Yoga e Jung, né? Tá aqui, o livro está aqui. Entende? Quer dizer, a percepção dessa sutileza, como Jung falava, né? Para mim, a percepção psíquica vem da Índia, ele falou. Isso aqui vem do yoga. Não é o yoga, a técnica de yoga. Ele fala, não, nós somos ocidentais. Nós podemos fazer um trabalho de imaginação ativa. Mas ele falou isso, né? Ele mesmo fala no livro. Mas a essência dessa percepção. Isso é muito bom, muito rico. Ajuda mesmo, para nós, praticamente, ajuda sim. Eu falei para vocês, ele vai ficar aqui 5 horas contando história. Tem muitas. Não, tem várias histórias que eu pensei de falar aqui, né? Mas tem um analista, só contar então a última, tá? Tá bom? Quando eu vim, então, de Zurique para Auroville, nessa fase de 98 a 2002, né? Uma das vezes nas férias e às vezes em Auroville, né? Numa vez que eu vi a Jungiana, ela já senhora, já trabalha de cultura e tudo mais, ela falou assim, Paulo, tem um analista aqui, um americano, falou que você no seu livro de Jung, que você citando Sri Aurobindo, ele falou, não, quem que está pegando meu Sri Aurobindo, né? O analista falando. E eu vi, era um dos analistas da Califórnia, esqueci o nome dele. E ele estava lá em Auroville. E aí nós foi lá no guest house onde ele estava, conversamos um tanto, eu falando de onde eu tinha sobre Auroville, aquela história toda e tudo. E você vê como tem conexão. E a conexão, a coleção de Jung estava guardadinha num armário na biblioteca do Sri Aurobindo Ashram. Tudo guardadinho. Pouca gente que usava, eles falavam. Mas estava lá, a coleção estava lá do Jung. Essa é umas referências. Acho que deu, né? Acho que nós vamos encerrar agora, não vamos? Não dá vontade, mas realmente tenho tempo, senão fica um vídeo muito longo, mas não dá vontade de parar não, Paulo. Te ouvir é sempre muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu agradeço, viu, gente, pela conversa. E esses encontros, você falou do IPAC, né? Eles também, quer dizer, os encontros todos. Essas conversas, sabendo um pouquinho de cada um, né? Nós falamos sobre o Alessandro, sobre o Zacarias, sobre a Lili, a Beth, né? A Lili. Até agora foi o Alessandro. A Lili. O Alessandro, a Lili e o Zacarias, né? E você agora. E o Alessandro, e a gente vai continuar esse projeto, né? Ele continua. Ele é um projeto que faz parte da comemoração dos 22 anos do IPAC.
É uma ótima comemoração. Muito bom. Paulo, muito obrigada, viu? Obrigada, Paulo. Fica bem. Eu agradeço, gente. Obrigado. Então, vamos agradecer a você, agradecer às colegas também, né, por essa participação. Uma delícia conversar com vocês. Muito obrigada, Paulo. Obrigada. Fica bem.